Pai do Senhor, irmãos, agora sim. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, versículo de número 1. Aleluia. Deus é maravilhoso. O Senhor já apareceu aqui no louvor, o Senhor está na casa. Deus, Ele é maravilhoso, que Deus tem realizado milagres nas nossas vidas e confesso aos irmãos que é sempre um grande temor ministrar a palavra, porque além da responsabilidade é o reconhecer da glória de Deus no lugar. E Deus tem feito maravilhas nesse lugar. Honestamente, há 2 domingos atrás, eu senti uma presença de Deus nesse santuário. Todos os cultos nós sentimos, na verdade, mas há 2 domingos atrás foi algo especial. E o Senhor, eu senti que o Senhor desejava naquele momento. O irmão ministrava sobre um hino que falava sobre o reinado, sobre rei. E aquele dia foi uma experiência que eu nunca tinha tido, porque foi como se eu sentisse que o Senhor quisesse ser adorado como rei. Naquele instante era para adorá-lo como o rei que Ele é. Entende? Adorar Ele na excelência do reinado dEle. Foi algo assim que eu nunca tinha vivido. Então, realmente, isso aumenta o temor no nosso coração, irmão, porque a obra é do Senhor e o Senhor, Ele é poderoso demais. Eu gostaria de falar hoje um pouco com os irmãos. Esse é um tema que a gente sempre fala, mas eu procurei vários temas. Na verdade, eu ia até intitular a mensagem sobre perdeu-se no Éden, mas foi conquistado na cruz. Mas aí o Espírito Santo falou, deixa do jeito que está aí mesmo, o evangelho de poder, autoridade. É isso que nós precisamos viver. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todo demônio e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Mas a parte que eu quero realmente aqui, a parte A do versículo, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar curas. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te louvar por essa atmosfera, Deus. Quero te louvar, Senhor, pela tua presença nesse local. Quero te louvar, Espírito Santo, Senhor, pela manifestação da tua presença. Senhor, porque o Senhor apareceu aqui mais uma vez, Senhor, e na verdade, bem na verdade, nós nem merecemos, mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos alcança nessa noite mais uma vez com a tua presença, Senhor, com a tua paz, Senhor, com o teu Espírito Santo, com a unção, Senhor, da parte do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Espírito Santo, nos ensina um pouco mais, ó Deus. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos o ambiente em que estamos, ó Pai, nós reconhecemos a Tua glória nesse local, e eu te peço, Espírito Santo, que nesse momento eu venha me esvaziar de tudo eu, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha me usar nessa noite, Senhor. Meu Deus, ministra a Tua palavra aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, que aquele que adentrou aqui, Senhor, aflito, Pai, possa sair daqui, Senhor, tranquilo, em paz, que aquele que talvez entrou aqui, ó Pai, enfermo, Senhor, venha sair daqui curado, Senhor. Que aquele que entrou aqui, Senhor, talvez triste, Senhor, venha sair daqui alegre, Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos outorgou, Senhor, poder e autoridade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Evangelho é poder, Pai. O Teu Evangelho, ele não é outra coisa, senão o poder de Deus sendo manifestado, Papai querido, na Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. E é esse poder, Senhor, que nós queremos para as nossas vidas, é essa autoridade espiritual, Senhor, que nós queremos sobre nós, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, visita o lar de cada um, visita a casa de cada um, Senhor. O Senhor conhece cada prece, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece, Papai querido, Senhor, o estado que cada um que adentrou esse santuário se encontra hoje, Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu ia pedir os irmãos de lá para vir para cá, para facilitar.
Senão eu vou ser injusto com o irmão Wallace e a irmã Ludmila, que estavam lá quietinho na parede. O irmão Wallace estava encostado lá, eu falei, vem para cá, Vaz, fica mais fácil. Ali é uma benção, né, Vaz? Eu sei. Mas o crente, quando ele fica ali, ele pode... O crente, quando ele fica ali, ele pode pensar que o mundo vai acabar em barranco, ele fica escorado, entendeu? Mas o mundo vai acabar, nós vamos ser arrebatados, vamos ser tirados daqui, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1. Na verdade, não é o capítulo 1. Ok, aleluia, Jesus. É o capítulo 3. Não, gente, eu estou errado. Peraí, eu escrevi uma coisa e marquei outra. Só um minuto. Aleluia, Jesus. Gênesis 1, 27. Amém. É Gênesis 1 mesmo, tá, querido? No versículo 27 e 28. Eu marquei um e escrevi o outro. Gênesis 1. Alguém pode ler para mim, por favor? Tem alguém que já... Isso, Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Obrigado. Pode manter esse microfone aí, que os irmãos vão usando esse microfone. Pode colocar ele aqui, eu trago para quem for usar. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que no início, isso na realidade, eu vou pregar hoje, falar sobre poder e autoridade, mas talvez um título excelente para essa mensagem também seria o que foi perdido no Éden e Jesus resgatou na cruz. Talvez isso seria o melhor approach, mas eu vou ficar aqui no Espírito Santo, que falou para deixar o título igual. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que Deus, quando Ele criou o homem ele é a coroa da criação. Né? Às vezes nós nos colocamos assim numa situação tão deplorável, né? E nós precisamos, na realidade, entender que você é uma pessoa importante e que o Senhor te criou como coroa da criação. E quando Deus criou o homem, ele foi colocado no jardim do Éden. E Deus colocou o homem lá, e Deus colocou o homem para poder governar, para sujeitar, para dominar sobre aquele jardim. Deus colocou tudo, toda a criação, debaixo do governo do homem. E isso é muito importante, porque Deus ele trabalha através de princípios. Tudo que Deus faz, ele tem um princípio. E aí, como eu estava falando para você, o que acontece? Deus coloca o homem para morar no jardim do Éden. Deus dá ao homem intelecto. Deus, imagina assim, hoje, eu estava vendo uma pesquisa há alguns dias atrás, falando que uma pessoa que tem um IQ de 110, ela é considerada um gênio. E Adão foi colocado ali no jardim do Éden e Deus colocou ele para governar todas as coisas. Agora imagine você, ele dando nome para todos os bichos. Imagine você
Adão, os privilégios que ele tinha, a Bíblia fala que o Senhor descia na virada do dia e ele tinha um contato com Deus, ele tinha uma intimidade ali com Deus, o Senhor falava com ele. Imagina os privilégios, e o homem, ele tinha 100% de intelecto, ele tinha capacidade, isso aqui é uma coisa fenomenal, porque Deus tinha dado a ele capacidade de administração, então ele conseguia administrar aquilo ali. Uma das coisas que Adão tinha também, ele era segundo a mente de Cristo, ele era perfeito fisicamente, mentalmente, e uma das coisas muito importantes é que Adão, ele era perfeito moralmente. Isso é uma coisa que a gente não fala muito, mas moralmente ele era perfeito, porque ele tinha a mente de Cristo, ele não existiu o pecado. Eu me lembro de uma vez que eu falei um pouco sobre isso, que Adão está ali no tempo da inocência, e daí uma pessoa me perguntou assim: Douglas, mas como que ele está no tempo da inocência, se ele era inocente, sendo que Deus falou para ele que ele não podia pecar, que se ele comesse da árvore, ele ia morrer, então ele fez sabendo. Esse foi o questionamento que um jovem trouxe naquele dia. Mas quando a gente fala que ele era inocente, a gente está falando porque foi a única época que existiu na história da humanidade aonde não se houve pecado, não tinha pecado. E ainda que Adão pecou, ele não tinha o conhecimento da consequência que o pecado iria trazer. Ele sabia que ia haver morte, mas assim, ok, eu sei que se eu comer daquela árvore eu vou morrer, mas I have no idea o que morte é, compreende? Porque ele não tinha morrido, ele não tinha experimentado isso. É como se fosse assim, você colocar a Melissa para dirigir a minha caminhonete, e ela já sabe que ela não pode passar no sinal vermelho, ela já sabe, ela fala: pai, está red, então ela já sabe disso, mas ela não tem consciência do que aquilo pode gerar exatamente, a consequência real, que é um acidente se ela passar no sinal vermelho. Então nós precisamos entender que, hoje eu quero falar especificamente sobre 4 coisas que o homem perdeu lá no Éden, com a queda de Adão. Quando Adão cai, quando o homem peca, nós perdemos. Sabe essa coisa que às vezes você tem que fazer tanto esforço para você conseguir mentalizar algo, fazer algo, e Adão, aquilo estava ali na mente dele, irmãos. Eu fico imaginando, Adão dando nome para os bichos, Eu gosto muito de uma colocação que o pastor Cláudio Duarte faz. Você observou que quando você olha para o elefante, ele tem cara de elefante? Você já imaginou a zebra com algum outro nome que não fosse zebra? Já imaginou? Mas a Bíblia vai falar no capítulo 3 que o homem ele cai. E quando o homem cai, o que acontece é o seguinte: ele perde a essência original. E ontem eu estava falando com o meu irmão algo interessante, que foi que ele estava falando sobre adultério, E um exemplo que eu dei para você: pegar um copo de Coca-Cola e jogar uma gota de água nele, você adulterou a Coca-Cola, correto? Você pega um copo de leite e jogar uma gota de Coca-Cola dentro, você adulterou o leite. Então, o homem sofreu uma alteração naquilo ali. Então, quando as consequências vieram, eles foram tirados do jardim, eles foram impedidos de ter acesso à árvore da vida. Alguém já se perguntou por que Deus fez isso? Você já parou para pensar o porquê que imediatamente, assim que o homem comeu e o homem pecou, Deus colocou os querubins com as espadas para proteger a árvore da vida? Porque Deus estava manifestando já o amor dele para conosco. Porque se o homem, após o pecado, vai lá e come da árvore da vida, ele seria um eterno pecador. Mas o Senhor bloqueia a árvore da vida para dar chance para o homem, para ter o projeto da salvação. E eu estou indo aqui devagarzinho, não é aí onde eu vou pregar, mas vamos chegando lá. Então, em Romanos 5, 17 e 21... Tem alguém aí? Romanos 5. Isso, Romanos 5, do 17. Deixa eu achar aqui também, para eu ter certeza que vocês vão ler no lugar que eu quero.
Pode passar, por favor. 5:17. Ok, tá falando. Pode ir, por favor. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pode, foi até o 17? Pode ir até o 21. Ok. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Então, louvado seja Deus por essa palavra. O que aqui está dizendo? Nós entendemos que Jesus, ele é a representação do segundo Adão. Por que se entende dessa maneira? Porque Jesus, ele veio resgatar aquilo que Adão havia perdido no Éden. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que Adão perdeu lá no Éden e Jesus resgatou lá na cruz, foi a vida eterna. Então, o homem, ele tinha vida eterna. O homem não sabia o que era morte, mas a Bíblia vai dizer que quando acontece o pecado, em Gênesis 3, a morte entra na humanidade. A queda entra na humanidade. E isso é muito sugestivo, porque se você for parar para entender um pouco, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, a morte entra. Existe uma coisa que eu acho interessante na nossa igreja, porque sempre nós estamos repreendendo o espírito da morte. Sempre nós estamos repreendendo o espírito da morte. Mas por que é necessário, se faz necessário sempre estar repreendendo o espírito da morte? Porque lá em Adão, ele entrou na humanidade. E aí, hoje, nas áreas da nossa vida que você vai ficando desatento, quando você menos percebe, ele vai levar morte. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Isso é uma coisa que nós falamos e recitamos, mas muitas vezes nós não temos a consciência plena. Consciência plena, querido, é você entender aquele assunto na dimensão que ele realmente é. Então nós recitamos esse versículo sempre: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Que crente que não sabe disso? Todo crente sabe. Mas agora, presta atenção nisso aqui. O diabo veio para matar. Ele veio para roubar. Ele veio para destruir realmente. Então hoje eu quero a sua consciência nisso e entender realmente que o diabo, ele não está brincando com você. Então na primeira oportunidade, como ele veio para matar, ele vai implementar o quê? Morte. Então a primeira coisa que Adão perdeu lá no Éden, e Jesus precisou resgatar lá na cruz, como a irmã leu aqui, Jesus é a representação do segundo Adão. Então da mesma forma, diz a palavra de Deus, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio, estou lendo o versículo 17, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então nós vamos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Nós temos a abundância da graça por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, nós perdemos a vida eterna no Éden através de Adão, mas Jesus resgatou a vida eterna através da cruz do Calvário e do sacrifício vicário. Nós só temos acesso hoje por causa de Jesus Cristo. O que eu estou falando para você, que nós precisamos levar um pouquinho mais a sério esse espírito que nós repreendemos todas as vezes na igreja, que é o espírito da morte.
E às vezes nós pensamos só na morte física e na morte espiritual, e eu te entendo e sei o porquê que você pensa dessa maneira, mas a morte que eu estou falando aqui é em várias áreas. Às vezes o espírito ele entra na área do seu sentimento e ele te mata lá você já está morto no seu sentimento. Ele entra numa outra área lá na sua casa e ele leva o filho ou leva a filha, e aí as coisas vão morrendo, porque esse espírito ele entrou desde lá do jardim. Mas eu preciso tomar posse daquilo que o Senhor fez por mim. Essa mensagem é uma mensagem que ela precisa ser pregada constantemente, porque eu tenho para mim que os cristãos não têm a ideia plena da autoridade e do poder que foi outorgado a vocês, a nós, eu também. Porque se você não tem a ideia plena da autoridade e do poder que foi outorgado, como você vai fazer o uso dele? Entende? Uma das coisas que foi uma das revelações que o Senhor me deu há um tempo atrás, eu fiquei assim, no meu momento de oração, eu fiquei chocado, porque o Senhor falou assim: Douglas, todas as coisas já estão disponíveis. Eu comecei a fazer uma oração e pedi algumas coisas, sabe, irmã Ken? A gente já pedia: Senhor, me usa desse jeito, me usa daquele outro. Você fica pedindo a Deus para Ele te usar de um jeito mirabolante, né? Como é que fala? Só para o meu nome, me leva. Hoje eu já nem... Depois do pastor Daniel eu aprendi a orar, né, querido? Eu deixei esse negócio de fazer, estou sendo mais, então já não faço as orações mais. Mas um dia o Senhor falou: Douglas, todas as coisas já estão disponíveis. Imagina que você está fazendo uma receita de um bolo na sua casa e você precisa de um ingrediente. Ele está na sua despensa ali, no seu pantry, e aí você abre, procura tudo, não vê o ingrediente lá, você vai sair, vai ter que... E às vezes você vai perder a receita, né? Que tem receita que não dá para esperar. Entende? É a mesma coisa. Tudo já está disponível no pantry de Deus, na despensa de Deus. Tudo que você precisa. Hoje eu só vim aqui nessa noite, está chovendo, eu sei que está caindo um pouquinho de gelo lá, fora de época, mas Jesus está no controle do mesmo jeito. Eu só vim te conscientizar, você precisa ter certeza e conhecimento pleno da autoridade que Deus te deu, porque o diabo vai tentar trabalhar com você com aquilo que é caído. Ele vai tentar implementar em você a morte, porque é o que ele pode implementar, só que Jesus já trouxe a vida, entende? Então como que eu vou combater Satanás quando ele tentar trazer morte para a minha vida? Eu vou expor para ele. Eu gostei demais da colocação do pastor Fernando aqui. O pastor Fernando pregou alguns domingos atrás aqui, Fernando Lima, lá da sede. Ele falou assim: quando o diabo te enfrentar e ele trouxer acusações para você, fala para ele quem ele é. Fala para ele quem ele é e o destino final dele. Irmão, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho muitos anos de crente, mas eu nunca... E eu fiquei feliz demais com aquilo, porque eu falei assim: meu Deus, como que eu tinha essa arma e eu não sabia? Quando o diabo trouxer morte para você, você fala assim: opa, peraí, Jesus, ele trouxe vida e vida em abundância. E tem outra, eu tenho direito a essa vida, você já não tem mais. Você está tentando trazer essa morte, eu estou te repreendendo em nome de Jesus, porque a mim foi outorgada autoridade. Mas a sua sentença já está decretada. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu dei vontade de levantar ali, dar um abraço no pastor Fernando, na hora que ele falou isso. Estou sendo honesto com os irmãos. Sabe por quê? Porque eu entendi a autoridade espiritual do que ele falou. Falei: meu Deus, por que eu temo Satanás? Por que eu temo as atitudes que ele faz, as coisas que ele faz? Por que tem temor em mim? Eu tenho que temer a Deus. Todo o temor que exista em mim, ele precisa ser para o Senhor. Eu temo a Deus, eu honro a Deus, entende? Aí a pergunta é: por que a gente tem medo de algumas coisas que o inimigo está implantando e fazendo? E na hora que ele falou aquilo abriu um leque na minha cabeça. Eu falei assim: meu Deus, eu já sabia que o diabo não tinha poder, eu já sabia que ele não tinha autoridade para fazer nada na minha vida, a não ser que Deus permitisse, mas eu nunca tinha pensado nisso. E agora eu vou falar para ele: você lembra que você já está condenado. E porque ele já está condenado, ele tenta implementar em nós a mentalidade dele. Eu falei para você que quando Adão estava no Éden, ele tinha a vida eterna e ele tinha a mentalidade de Cristo. E não tinha morte, mas quando ele sai de lá,
a morte passa a reinar e aquilo que o inimigo tenta implementar em você é só o que ele tem para te oferecer. Ele não tem vida. Como que eu vou oferecer para você, Sivalda, vida se eu não tenho vida? Como que eu vou oferecer para você uma vida plena e abundante se eu não tenho isso? Ele só te oferece aquilo que ele tem. Ele veio para matar, está entendendo? Como está ampliando o seu pensamento agora sobre esse versículo? Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Mas Jesus veio para desfazer. Aleluia! Você não entendeu o que eu falei? Jesus veio para desfazer as obras do diabo, aleluias. Ele veio para desfazer, querido. Ele veio para desfazer tudo aquilo que o inimigo tem tentado implantar em nós. Ele tentou implantar a morte, mas o Senhor veio para poder abrir um caminho para nós termos vida eterna. Ele tenta implantar a morte nas coisas, nas situações da nossa vida, mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia, Deus é tão bom conosco, que Ele enviou o segundo Adão. Ele falou, não, pera, wait a minute. O primeiro Adão falhou, mas eu vou enviar um aqui que ele não vai falhar, ele vai cumprir todas as coisas. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então o Senhor Jesus, Ele conquistou isso por nós. O Senhor Jesus, Ele nos deu acesso mais uma vez. A segunda coisa que eu quero falar para você, bom, deixa eu ficar um pouquinho mais aqui nesse tema. Abra comigo em Hebreus, acho que Hebreus 10. Hebreus 10, 19. Presta atenção nisso aqui, você vai entender comigo aqui agora que antes eu não tinha acesso, correto? Eu perdi o acesso à vida eterna. Agora olha o que Jesus fez lá em Hebreus 10, 19. Alguém está aí? O microfone está aí? A minha é diferente. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tem outra tradução também. Pode ler as duas. Pode continuar o versículo 20 também. O 20 também. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Até aí está jóia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus abriu esse caminho. Então, quando a gente olha para a cruz, você vê Jesus na cruz, você tem que entender o seguinte, que o que Ele estava fazendo lá na realidade, Ele estava abrindo um caminho, uma oportunidade para você alcançar a vida eterna mais uma vez. Outrora, nós não teríamos isso aqui, mas Deus enviou o segundo Adão, que é Jesus, para poder nos conceder vida eterna. Vai em João 14, 6. Isso, Evangelho. Isso. Eu ia passar mais rapidinho aqui, mas isso da vida eterna tem muita coisa que não dá para passar, bate. Tem alguém aí? Alguém? É só o capítulo 6? O versículo 6. Isso. Jesus, ok. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então nós lemos em Hebreus, agora nós estamos lendo em João, e agora eu quero mostrar para você só a sua realidade, Romanos 3, 23. Qual era a sua realidade? Tem alguém aí já? Pode ler.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok, pode continuar, lê mais o próximo também, só para poder fechar. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Até aí. Tem algumas traduções, eu acho, se alguém tem uma tradução que fala assim, porque todos pecaram e destituídos foram? Tem alguma? O meu está assim, ó. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada em troca, Deus aceita todos nós por meio de Cristo Jesus que os salva. Amém. Deixa eu só pegar a tradução da irmã lá atrás. Afastados cai muito bem no que a gente está precisando, mas essa aqui é a melhor, que eu acho que é a de destituídos foram. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Até aí. Deu para você entender isso aqui? Nós, todos pecaram e destituídos foram. Jesus teve a necessidade de, como segundo Adão, reconstruir o caminho da vida eterna. E nós só temos acesso pela graça. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre graça. A graça, ela é justamente porque nós não merecemos. E aí a pessoa tinha me mandado um videozinho de uma pessoa fazendo obra de caridade. Ela falou assim, ó, isso aqui que é um verdadeiro cristão. Eu falei assim, não, com certeza o que ela está fazendo é uma bênção. Mas só por obra de caridade não leva ninguém ao céu. Entendeu? Por quê? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então Jesus, deu para entender aqui, irmãos? Jesus, ele conquistou novamente a vida eterna que o homem tinha perdido. Hoje nós temos acesso à vida eterna. Então, só em caso o diabo estiver tentando implantar a morte em você, fala para ele, olha, você, o destino já está aí consumado, entendeu? Mas o Senhor tem uma promessa de vida eterna para mim, e eu quero essa promessa. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, a segunda coisa que o homem perdeu no Éden, comunhão com Deus. Isso aqui é uma coisa que eu preciso e realmente com bastante carinho com os irmãos, porque quando o diabo vem implantar todas essas coisas que ele tenta implantar, o objetivo dele é justamente que você perca a sua comunhão com Deus. Irmãos, de um tempo para cá eu aprendi uma coisa. Sabe o que é a coisa mais importante na sua vida cristã? O que é mais importante? Não é o que você faz na igreja, não é o título que você tem, não é a ordenação que você tem, não é os irmãos te chamar de presbítero, de pastor, de diácono, de obreiro, Irmãos, a coisa mais importante que nós temos é a comunhão com Deus. E é nisso aqui que o diabo vai lutar com você. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a principal coisa que o inimigo vai lutar com você para te tirar dessa comunhão. Hoje o pastor prega muito sobre oração, sobre leitura da Bíblia, e hoje eu entendo realmente a necessidade, porque na realidade a maior briga de Satanás é isso aqui, ó. Porque na comunhão, na oração ele sabe que você estabelece a comunhão, você estabelece intimidade, e na leitura da palavra você conhece a verdade. A Bíblia diz que a verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que o diabo quer fazer na realidade é quebrar a sua comunhão e a sua intimidade. Então, Adão, lá no Éden, imagine você, no cair da tarde, Deus ia lá conversar, bater um papo. Ô, gente, para vocês pensar nisso aqui. A gente fala aqui pregando, mas aqui, vamos ser honestos, vamos parar para pensar nisso aqui. Deus, no final da tarde, está lá na sua casa, aquele monte de fruta, aquele landscape maravilhoso, que Deus é maravilhoso. Eu imagino que ele construiu o melhor landscape que existiu até hoje no Jardim do Éden. E daí, Deus está descendo ali para poder bater um papo com Adão. Como é que foi o dia? O que você comeu hoje? Foi uma pera?
Aqui eu estou só falando, mas assim, gente, para você pensar numa comunhão nesse nível. Estou tentando lembrar aqui agora, qual foi um dos profetas, se eu não estiver errado, que a Bíblia fala assim, olha, naqueles dias era muito raro a palavra do Senhor. Veio a palavra, vou lembrar aqui e falo para os irmãos, mas assim, depois da queda do homem, o homem perde essa comunhão, e ele perde essa intimidade. E isso eu acho interessantíssimo, sabe por quê? A razão do porquê ele perde a comunhão foi por causa do pecado. E assim, isso aqui é um assunto delicado, mas é um assunto necessário, sabe por quê? Porque eu convivo com muitas pessoas, tem hora que as pessoas perguntam umas coisas assim até meio incabíveis, mas assim, irmãos, Deus, Ele é tão santo, Ele é tão santo, Ele é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que não existe hipótese alguma de Deus compactuar com o pecado. Quer que eu prove para você na palavra de Deus? A Bíblia fala que naquele momento em que Jesus tornou-se pecado, Deus se afastou dele. A maior tristeza da cruz não é na realidade a dor toda que Jesus sofreu ali e foi machucado, mas porque naquele momento ele se fez pecado. Deus, querido, Ele não compactua com o pecado. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Por quê? O inimigo ele vai trazer o pecado, porque através do pecado ele interrompe a sua comunhão com Deus. Eu sei que aqui todo mundo é cristão já, então eu podia te dar aqui vários versículos, mas tem vários, é muito versículo. Na verdade não é que os ouvidos de Deus não estão abertos, que Ele não tem que inclinar, mas na realidade é porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Então a gente precisa entender que realmente Deus, Ele não vai. Então, o que acontece? Quando o homem perde essa comunhão com Deus, ele deixa, Simvaldo, de ouvir a Deus no cair da tarde. Show. Então o que acontece? Ele deixa de ouvir a Deus, ele perde a percepção da voz de Deus. Irmão, você já se perguntou por que é tão difícil ouvir a Deus? Já parou para pensar sobre isso? Porque na realidade nós perdemos essa comunhão, nós perdemos essa intimidade. E hoje o Senhor Jesus, Ele recuperou isso, mas para que nós tenhamos acesso a isso, a gente precisa realmente ter uma vida no altar. Hoje é um tempo que a igreja está voltando a pregar em santidade. Hoje é um tempo que a igreja está voltando a ministrar sobre uma vida no altar. Eu não sei, mas muitos anos atrás se pregava muito sobre isso. Aí veio uma época que entrou muito a graça, e a graça ela é verdade, mas depois veio uma graça meio desorientada, uma graça meio misturada. E aí hoje você começa a ver igrejas que pregam somente a graça, somente o amor, somente o fazer, e tudo isso é importante e é verdade, mas eu não posso esquecer da santidade. Deus é santo, querido. Deus é santo. E eu preciso chegar na presença de Deus tendo o entendimento e compreendendo a santidade dele, porque o mesmo homem que estava lá no jardim do Éden, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, agora ele está sem a presença de Deus, ele perde a presença de Deus. Imagine, querido, que talvez essa tenha sido a maior tristeza, de você realmente perder a comunhão com Deus. Uma coisa que eu escrevi aqui, eu queria falar para vocês, é que nós precisamos ter intimidade com Deus. Essa intimidade, ela só é alcançada com uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. E nós não queremos buscar a Deus como se precisa buscar. Isso talvez é um dos maiores dilemas, porque nós buscamos a Deus, não me interprete mal, nós buscamos a Deus, mas para a quantidade que eu preciso de Deus, eu devia buscar mais. Está entendendo o que eu quero dizer? Então eu falei de mim primeiro, deixa eu falar de você agora. Para a quantidade que você precisa de Deus fazer na sua vida,
Era para você estar buscando mais, era para você estar, sabe, querendo mais, era para você estar adorando mais, era para você estar louvando com mais intensidade, era para você estar prestando um culto melhor para Deus, era para você chegar no santuário e entender que isso aqui não é 4 paredes, não é um monte de cadeira, um monte de instrumento tocando, mas é o culto que você veio prestar para Ele, para o que você precisa de Deus realizar na sua vida, precisa se buscar mais. E ao buscar mais, você passa a conhecer a Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você vai se surpreender com o tanto de cristão que não conhece realmente a Deus. Ele conheceu a religião. Ele conheceu o sistema da igreja. Ele conheceu as coisas que ensinaram. Ele conheceu o regime. Ele teve várias experiências, mas ele ainda não teve uma experiência com Deus, o Salvador. Ele não teve a experiência que Jacó teve lá no Val de Jaboque, que ele fala assim: olha, hoje a minha alma foi salva. Eu preciso andar por essa cidade aqui, querido, tendo certeza da minha salvação. Eu preciso ter certeza da salvação. Eu preciso ter certeza que o Senhor, Ele já me agraciou e eu sinto a salvação. Às vezes, pergunta para um cristão, fala assim: você sente a salvação do Senhor? E às vezes a pessoa vai falar assim, ela nem sabe exatamente o que você está perguntando. Douglas, como que eu alcanço isso? Eu alcanço buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Eu alcanço isso na realidade tendo uma comunhão com Deus. Porque com essa comunhão, queridos, eu vou realmente conhecer a Deus e eu vou realmente restabelecer a minha comunhão e a minha intimidade com Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, e eu sei que a mensagem está difícil hoje, mas pode ficar tranquilo que vai melhorar. A gente quer ter intimidade com muita coisa. Presta atenção nisso aqui. O Senhor falava comigo, e Ele falava, era comigo, então eu apanhei primeiro, para depois trazer a mensagem. A gente quer ter intimidade com muita coisa. A gente quer ter intimidade com muitas pessoas. A gente quer ter intimidade, sabe, com N situações, e Deus está falando assim: eu só quero que você tenha intimidade comigo. A intimidade com o Senhor resolve todas as coisas na nossa vida. A intimidade com o Senhor resolve, vou falar mais uma vez, a intimidade com o Senhor resolve todas as coisas das nossas vidas. Um dia eu estava orando a Deus, e isso aqui é uma coisa interessante, porque a Bíblia fala sobre o leito maculado. Quem já leu isso na Bíblia? Que o leito do casal deve ser imaculado. Imaculado. E aí, eu estava lendo aquilo ali, e o Senhor estava falando assim: olha, está vendo aqui, ó, o leito precisa ser imaculado, precisa ser limpo, precisa ser santo, precisa ser uma coisa de Deus. Só que aí o Senhor me levou no pensamento sobre o meu relacionamento com Ele. Através do leito do casal, o Senhor me levou a um pensamento sobre o meu relacionamento com Ele. E aí Ele falou assim: Douglas, o seu relacionamento comigo, ele precisa ser imaculado, ele precisa ser limpo. E aí eu comecei a entender aquilo que o Senhor ministrava no meu coração, e aí o Senhor falou assim: porém, o inimigo a todo tempo, ele quer trazer mácula, ele quer trazer a sujeira, ele quer colocar o preguinho dele lá no lugar, ele quer colocar uma pitada dele. E por que o Senhor foi ministrando isso? Porque eu estava orando a respeito de ministério, e o Senhor me ensinou uma coisa naquele dia, que eu não posso esquecer, que o inimigo a todo tempo, ele vai tentar colocar uma mácula no seu ministério. Você sabe por que tem pessoas que têm chamado, mas ele não move? Sabe por que a pessoa tem chamado e a pessoa fica estagnada? Sabe por que a pessoa tem, e às vezes acontece uma coisa, acontece uma tragédia no ministério da pessoa, o inimigo tentou, até ele conseguir colocar uma mácula. E aí o ministério da pessoa fica ali, a pessoa não se levanta, a pessoa não vai, porque existe uma mácula que o inimigo colocou no relacionamento íntimo dela com Deus. E aí o Senhor falava comigo: Douglas, no ministério, se você quer seguir, porque eu sempre oro sobre isso, falo: Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado, tem hora que eu me assusto com isso, eu sei que não vai ter jeito de eu correr, mas o Senhor vai me dando as orientações direitinho, o Senhor vai me guiando direitinho, não deixa as coisas sair do trilho, as orações que a gente faz com Deus. Mas aí o Senhor falou assim: só se preocupe em não deixar o inimigo colocar mácula no seu ministério. Então o inimigo, ele tenta fazer isso, e aquele dia foi uma revelação assim, para mim foi muito forte, porque a gente que trabalha em várias situações, principalmente lidando com a igreja, você tem que entender o seguinte, que, queridos, vocês não têm ideia do que um pastor passa.
Já parou para pensar o que um pastor passa? Você olha para o seu pastor? Você sabia que de todo mundo aqui nessa igreja, o alvo principal do diabo é o pastor? A Bíblia fala assim, olha, se ferir o pastor, espalhar as ovelhas. E nesse sentido de ministério, o Senhor falou comigo, não deixa nenhuma mácula entrar. Só cuida para não ter mácula. Então, eu fiquei assim muito impressionado. Então, querido, o que acontece? O inimigo sempre vai tentar colocar uma interferência no seu relacionamento com Deus. Mas é um tempo que nós precisamos buscar a Deus realmente com o nosso coração puro e um coração sincero. Nós buscamos tantas coisas, nós conhecemos tantas coisas, mas às vezes não queremos conhecer a Deus no nível que Deus quer ser conhecido de nós. Nós conhecemos a Deus em partes, mas Deus ele quer um nível além, querido. Deus quer que você busque além. É um nível a mais. Quem gosta de revelação de Deus aqui? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, mas ele só revela, é nível, ele vai revelando de acordo com os níveis que ele vai te dando. Então, nós precisamos buscar Deus, e a palavra do Senhor diz em Jeremias 29, versículo 13 e 14, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Eu estou sendo 100% honesto com vocês. Eu preciso ainda alcançar esse versículo aqui, eu estou orando por esse versículo aqui, ó. Você está orando também, irmão? Então, mesmo espírito, Deus abençoe. Eu estou, presbítero Douglas, mas que vergonha, estou escandalizado. Não fique escandalizado, eu não estou mentindo para você, estou sendo honesto. Eu estou orando por esse versículo, porque existe tanta coisa na nossa vida que causa distração, e tem até uma palavra que eu vou ministrar uma hora sobre promessa versus circunstâncias, porque as circunstâncias da vida, ela causa distração nas nossas vidas, e você, quando menos percebe, o seu coração está lotado de um monte de coisa. E o Senhor falou, busca de todo o coração. Buscar de todo o coração. Parece muito fácil esse versículo, mas esse aqui é um versículo difícil, tá, querido? Que é você deixar todo o seu coração para o Senhor. E o Senhor fala, olha, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu serei achado de vós. Eu só estou buscando esse versículo aqui primeiro por causa do segundo. Porque o Senhor está falando que se eu buscar Ele de todo o coração, André, Ele vai se revelar. É como se Deus estivesse escondido, brincando de pique-esconde com a gente. Ele está ali, ó. Aí Ele está falando, me procura, me procura, me procura. Mas me procura de todo o coração. Na hora que você estiver procurando de todo o coração, eu vou aparecer, ups, estou aqui. É basicamente isso. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa ser em um nível de comunhão, intimidade, porque, na realidade, aquilo que você deseja que Deus faça na sua vida, revela o nível que você precisa buscar Ele. Ontem eu assisti o filme de Paulo, querido. Vocês já assistiram o filme do apóstolo Paulo? Meu irmão, nós estamos precisando virar crente. Nós estamos precisando virar crente. Nós somos uma bênção, é bênção, não me entenda mal, mas quando você assiste o filme do apóstolo Paulo, você fala, meu Deus do céu, eu estou achando que eu estou fazendo alguma coisa, irmão Ken. Eu estou achando que eu estou surtindo algum efeitozinho, alguma importância. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é uma pessoa caminhar para o local onde ela vai ser decapitada e falar, daqui a pouco eu estou lá com o mestre? Porque morrer em Cristo é lucro. Então é um momento da nossa vida que o nosso coração já não está mais ligado a nada, o nosso coração não está, sabe? O seu coração está em Deus. Então deixa eu dar sequência aqui. Eu quero falar para você, eu falei sobre a primeira coisa que o homem perdeu no Éden, e Jesus conquistou na cruz, que é a nossa vida eterna. A nossa comunhão, hoje você tem comunhão com Deus, hoje você foi alcançado pela graça, hoje o Senhor tem te dado poder e autoridade, e você tem acesso. Agora, eu apaguei ali uma coisa que eu precisava. Lá no início da mensagem, quando a irmã leu lá em Gênesis, vocês lembram o que ela leu?
Essa aqui talvez é a parte principal da mensagem. O homem perdeu o domínio. Deus colocou o homem em uma posição de governo, Simvaldo. Deus criou o homem para governar. Deus nos fez para ser governadores. Eu não estou falando de política aqui não, tá, querido? Deus nos fez para governar. O homem tinha o domínio de todas as coisas. Ele sujeitava as coisas diante dele. Irmão, para você pensar assim. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu. Está Adão lá no Éden dando o nome para o leão. Agora está Davi aqui lutando para matar o leão, porque senão o leão matava ele. Então, se você parar para imaginar, Adão, ele tinha o domínio, ele sujeitava todas as coisas. Mas quando houve a queda em Gênesis 3, ele perde esse domínio. E isso nos afeta até hoje. Eu queria falar com você sobre domínio, eu queria que você pensasse assim um pouco sobre... Isso aqui talvez reflete bastante o mundo espiritual. Internet, todo mundo tem? Amém. Alguns de vocês já procurou abrir um site na internet? Alguém já abriu? O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que comprar um domínio. Alguns chamam, é host, ou então, mas em português o nome é domain também, mas no Brasil a gente fala domínio. Você vê a internet? Não? Você usa ela? Mas você vê? Mas você usa. E você não vê. Aonde é que está a internet que você usa? Você sabe onde é que ela está? Não sabe, mas você usa, né? Então, mas aí quando você vai abrir o site, você precisa abrir um domínio. Porque ele fala assim, ó, essa parte aqui é de domínio de fulano de tal. Um outro exemplo muito bom para isso aqui é os departamentos de corpo de bombeiro e ambulância. Você já observou como é que eles funcionam? Quando tem um acidente aqui na Rota 20, tem uma estação de bombeiro que ela é responsável por essa área. Ela exerce domínio sobre essa área. A não ser que seja um acidente muito grave, vai vir outros, mas geralmente, fala assim, aconteceu um acidente aqui, eles vão dispatch, talvez aquela ali da 85, que está mais perto. Aconteceu um acidente maior, mas lá perto do Walmart, eles vão dispatch a outra que está lá em cima. Porque cada estação de bombeiro exerce domínio sobre uma área, sobre uma região. Então o que acontece? Deus nos criou para governar, Deus nos criou para ter domínio, para dominar a terra e os seres criados. Adão fazia isso, Adão sujeitava essas coisas, mas ele perdeu esse domínio. Por isso que a queda do homem, tem uma palavra, uma hora eu quero trazer para vocês, uma palavra só sobre a queda, só que ela é uma mensagem tão triste que a gente até evita, porque ela é muito triste realmente a queda do homem. Mas Jesus, como a irmã leu lá, né, ele representa o segundo Adão, e ele resgatou o domínio, e ele deu o domínio aos crentes, aos discípulos. Nós lemos em Lucas 9 no início, que foi nos dado poder e foi nos dado autoridade, foi nos dado poder e foi nos dado autoridade. Então, dominar significa, sabe o quê? Exercer a autoridade e o poder. Então, o que eu estou falando para você nessa noite é que Adão perdeu o domínio, ele perdeu essa autoridade espiritual, ele perdeu isso lá no Éden, mas Jesus resgatou isso lá na cruz do Calvário, e quando Jesus resgata, ele entrega para nós. E aí a pergunta é, o que você faz com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com esse poder, essa autoridade? Agora veja bem, lembra que eu falei com você sobre a questão da pantry, de ter lá o ingrediente? Se você está fazendo aquele bolo, você precisa usar o ingrediente. Você não achou na pantry, você for buscar em outro lugar, mas se você achar na pantry, o que você vai fazer? Você vai utilizá-lo. O que eu estou falando para você é que você já tem esse poder e essa autoridade. O Senhor já te deu. Só que domínio significa exercer. Domínio significa o exercício daquilo. E é isso que eu quero falar para você nessa noite, porque o Senhor te deu o poder e te deu a autoridade, mas você precisa utilizá-la, você precisa exercer aquilo que Ele te deu. Então eu preciso fazer o exercício dessa autoridade e desse poder sobre as situações da minha vida.
E o Senhor falava muito comigo sobre isso, porque em Lucas 10, 19, fala assim, que o Senhor nos deu poder contra toda a força do inimigo. Abre para mim, por favor, em Lucas 10, 19, por favor. Deixa eu ir lá também. Tem alguém aí? Lucas 10. Você quer ler para a gente, por favor, irmão? Tem algum microfone? Deixa eu pegar o microfone. Ups, não? Ok. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Até aí. Então o Senhor nos deu poder contra toda a força do inimigo. E toda é toda. Então é toda a força do inimigo. Então eu preciso entender assim, por que existe ainda domínio do inimigo em mim, se Deus me deu poder contra todo o domínio do inimigo? Você entendeu o que eu falei? Vou falar mais devagar um pouquinho. Por que às vezes existe ainda alguns domínios do inimigo em mim, sendo que Deus já me deu poder e autoridade contra todo o domínio do inimigo? Todo mundo entendeu comigo aí? Não, é uma pergunta para você pensar. Na verdade, a resposta quem vai achar é você. Eu sei das minhas questões, mas o Senhor já me deu autoridade sobre toda a força do inimigo. Então eu preciso utilizar essa autoridade, eu preciso utilizar esse poder, eu preciso exercer isso, eu preciso fazer algo com isso que Deus te deu. Porque se Deus te dá algo e você não faz nada com aquilo, é como uma passagem dos talentos. Deus te deu um talento, e depois Ele vai voltar para saber o que você fez com o seu talento. Então você precisa exercer. Agora, por que eu trouxe essa mensagem? Aqui está o cunho dessa mensagem. A mudança que Deus quer que aconteça na nossa vida, ela só vai acontecer uma vez que eu e você aprendermos a usar o poder e a autoridade do Senhor. Eu preciso aprender isso, porque Jesus resgatou o domínio de todas as coisas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele falou, está consumado, todas as coisas estão consumadas, tudo foi preenchido, tudo foi feito, tudo o que precisava fazer para satisfazer a justiça de Deus, foi cumprido em Jesus Cristo. Jesus fala assim, e me foi dado todo, nos céus e na terra, todo o poder e toda a autoridade. Me foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E Ele outorgou isso para você. Aí a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, se nós temos todo o poder e toda a autoridade, por que ainda o inimigo exerce algum domínio sobre nós? E a conclusão que eu chego é que, por mais que eu tenha, irmã Kênia, está dentro da minha despensa, eu não estou fazendo uso. Você pode ter $1 milhão, querido, numa conta, é seu lá. Não sei, talvez um tio distante, ou alguém que você nem conheceu, faleceu, deixou lá para você. E já está lá há anos, e o advogado está te procurando para ler o relatório da herança. Está lá, talvez tem 10 anos que você tem lá. Aí depois de 10 anos o advogado já disse, olha, estou te procurando, tem 10 anos. Você tem aí $1 milhão. E aí estava você passando dificuldade. Esse é o momento para a gente pensar, e hoje o Senhor vai me levar numa direção assim, de um arrependimento que nós precisamos ter, porque existem algumas coisas nas nossas vidas que já não eram mais para estar acontecendo. Elas acontecem, o inimigo domina algumas situações, mas na realidade já não era mais para estar desse jeito. E é lógico, né? A Bíblia nos ensina a ter paciência, nós temos que ter paciência, e aí a coisa vai indo, mas assim, por que o inimigo exerce alguns domínios em nós, se Deus nos deu poder e autoridade contra todo o domínio dele?
Talvez essa é a pergunta que você precisa ir para casa com ela hoje. Mas o Senhor Jesus, Ele resgatou o poder e a autoridade, Ele nos outorgou. Eu acho isso aqui maravilhoso. Ele toma aquilo ali, Ele cumpre todas as coisas, e agora Ele outorgou para você. Por que eu estou pregando sobre domínio? Porque você precisa exercer poder, autoridade, domínio sobre a sua vida. E eu estou falando dentro da palavra de Deus, tá? Senão depois você pode também interpretar errado e falar assim, não, eu sou dono da minha vida, vou fazer o que eu quero, e não é isso que eu estou falando. Eu conheço muita gente ainda, irmão, que em 2024 ainda canta aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música é do diabo, irmão. O Senhor quer que você exerça o poder e a autoridade que Ele te deu, para você ter domínio das coisas na sua vida. Isso aqui é importante demais, querido, porque o inimigo, ele ataca você em várias áreas, ele nos ataca em várias áreas, e o Senhor te chamou para governar. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é, se o Senhor te chamou para governar, por que você não está na posição de governo? Deus te chamou para governar, exercer domínio. Deus nos chamou para governar, para exercer domínio. E Deus nos posiciona para governo, você sabia disso? Deus posicionou José em uma posição de governador, mas ele estava na cadeia. A gente quer que Deus nos posicione, que Deus nos use e tudo mais, na verdade. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Mas a questão que eu estou te perguntando hoje, será que você está preparado para o posicionamento de Deus? Porque o que Deus está requerendo de nós nessa noite é um posicionamento com Ele. José foi posicionado para governador, irmã Kênia, mas era numa cadeia. Deus decidiu posicionar ele dentro de uma cadeia. Lá na cadeia veio o copeiro, teve o sonho, teve aquela situação toda, mas através do copeiro, e depois Deus deu o sonho para Faraó, comunicou com José, e José foi elevado a governador, mas ele estava posicionado. O próprio Deus posicionou ele para exercer domínio. Eu pedi a irmã Sivalda para poder falar sobre o testemunho do neto dela, que eu achei muito incrível, né? Tem umas coisas que acontecem na igreja que a gente entende assim, é tremendo. Mas eu conheço a irmã Sivalda já tem uns 15 anos, mais de 15 anos, né, Sivalda? E eu lembro que ela é uma mulher vencedora, o Senhor já concedeu ela vários milagres, principalmente na área da enfermidade, né? E o Senhor curou a irmã Sivalda e já fez muitos milagres. E o dia que ela estava aqui, dando testemunho do neto dela, para mim, que conheço ela há mais tempo, aquele testemunho teve um sentido a mais. Porque eu achei impressionante como que Deus posicionou ela em um local, deu para ela o conhecimento espiritual, para ela exercer domínio sobre aquela situação, no momento que o neto dela estava enfermo. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, que o que Deus nos deu é para ser usado. A sua casa às vezes está em desordem, você precisa exercer domínio sobre aquela situação. Você precisa clamar o poder de Deus, você precisa clamar a autoridade do Senhor e falar, Senhor, por que esse negócio está assim? Alguns dias atrás uma pessoa falou para mim sobre era o filho. E eu perguntei para ela, quem é a pessoa nesse mundo que tem mais autoridade espiritual sobre o seu filho? É a própria pessoa. Então tem um momento que nós precisamos entender que Deus ele quer que a gente venha exercer esse domínio, a gente precisa governar as coisas, e não deixar as coisas desgovernadas, e aí elas desgovernadas acabam nos governando. Então hoje é um dia que eu quero falar para você, olha, Deus já te deu isso aí, Deus já colocou na sua mão, tudo que você precisa para vencer a sua libertação, para expulsar esses demônios que às vezes ainda exercem algum domínio em você, tudo que você precisa, o Senhor já deixou disponível. A questão é, você não usa e não exerce, não faz uso daquilo que o Senhor já disponibilizou. E uma das coisas que me choca ainda hoje é por que tantas pessoas que servem a Deus vivem em grandes debilidades. Eu me lembro da pastora Francis pregando aqui um dia, e ela falou, olha gente, vocês já servem a Deus, vocês já conhecem o cristianismo, vocês já conhecem o sangue de Jesus. Agora, querido, não adianta nada eu conhecer e eu não fazer uso. Não adianta nada, eu preciso realmente usar. Uma das coisas que eu aprendi é aplicar o sangue de Jesus.
eu aplico o sangue de Jesus na minha vida. Eu já rodei lá a propriedade todinha, lá onde eu moro, aplicando o sangue de Jesus nos delineados da propriedade. Eu aplico o sangue de Jesus aplico o sangue de Jesus e coloco tudo que está no meu nome debaixo do sangue de Jesus. Assim, eu aplico tudo que tiver o nome Douglas Washington Amorim, coloca o seu sangue agora, coloca o seu sangue. Tem um processo na justiça, coloca o seu sangue. Tem outro processo, coloca o seu sangue, Jesus. Porque essas são as armas que o Senhor nos deu para poder vencer os principados e potestades. E hoje eu vim aqui te encorajar, na realidade, a usar isso. Porque às vezes você acredita mais... Irmão, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Tem hora que você acredita mais na oração da irmã Priscila do que na sua oração. Tem hora que você acredita mais... E deixa eu te dizer uma coisa. Se você acredita mais na oração de uma outra pessoa do que a sua fé não está muito boa, não. Está entendendo? Porque você sabe tudo isso que eu estou te falando. Entende? Uma das coisas que eu acho fascinante na libertação da minha esposa é que toda a libertação da Priscila foi lá dentro de casa. Eu descobri o dia que eu dei o testemunho lá em Chelsea. Agradecer a Deus porque, né? Deus me deu muito livramento que eu não sabia nem que eu tinha uma mulher daquela dentro de casa. Mas Deus me deu livramento, né? Jesus é bom. Mas eu achei aquilo fascinante porque toda a libertação dela aconteceu lá com a oração dela. A sua também? Tem... Eu não precisei de pastores, né, colocar a mão sobre mim. Falei com o Senhor, coloquei meu pé nos Estados Unidos, falei, Senhor, se eu te admiro o vício da bebida, eu vou te aceitar como um verdadeiro Deus. Eu tomei nojo, só de eu falar. Glória a Deus. Eu tomei nojo, é a minha libertação. Glória a Deus. Minha casa. Então, você quer falar no microfone? Todo mundo ouviu, irmãos? Deixa a irmã falar no microfone, que é isso. Pode falar. Pais e irmãos, eu estava na minha casa em Mentunha, e minha irmã já era evangélica, e eu falei, Senhor, se o Senhor tirar de mim o nojo da bebida, eu vim um alcoólatra para os Estados Unidos. E eu vim do alcoolismo porque Deus levou meu filho com 12 anos, aí eu me afundei na bebida. Eu falei, eu vou viver para mim e para você. E um dia, eu na casa dela, eu falei, se o Senhor verdadeiramente existe, porque eu só conheço o Senhor pelo nome. Eu ainda não vi as suas grandezas, sabendo, né, que Ele já tinha feito desde que eu nasci. E aí eu tomei nojo da bebida. No outro dia, eu senti uma alegria tão grande, uma vontade de chorar, que eu falei, se Jesus vai voltar, eu tenho que aceitar Ele como único e verdadeiro Deus. E aí eu liguei para o meu cunhado, em São Paulo, e ele falou assim, levanta sua mão, você vai aceitar, só que você tem que fazer isso em público. E para a honra e glória do Senhor, eu sinto nojo da bebida. Mas você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente crê mais na oração dos outros. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, é bênção e a gente precisa realmente da ajuda de alguém para nos ajudar num momento difícil. Às vezes você está caminhando, é necessário, isso é uma bênção. E para isso que nós estamos aqui, para ajudar e servir e te ajudar a progredir na caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa, você acha que quem tem mais autoridade no filho de alguém, a própria mãe ou o presbítero da igreja? A mãe, porque Deus deu para ela. Então nós precisamos entender isso. Agora, deixa eu falar para você, algumas áreas das nossas vidas às vezes ficam sujeitas ao inimigo, porque nós não exercemos autoridade sobre aquelas áreas. E nós precisamos realmente fazer isso, porque senão o inimigo ele entra na sua família, ele entra no ministério, ele vai na sua profissão, na sua empresa, ele vai nas suas amizades, ele entra nas finanças, tudo porque você não exerce domínio. Sabe qual que é a minha maior dificuldade? Eu, sanguíneo, né? Falar não, irmão. Falar não para um sanguíneo é a coisa mais difícil que você pensar na vida. Você vai tentar achar 1000 e outras alternativas para você não falar um não. Porque a gente nem gosta dessa palavra, né? Quem é sanguíneo aí sabe o que eu estou falando. Você tem pavor a palavra não, porque você não gosta. Entende? Só que eu aprendi a falar não. Porque o Senhor falou assim, a falta de você falar não, você não está exercendo domínio nas coisas. Então eu preciso de um posicionamento e eu preciso falar não, eu preciso exercer domínio. Você tem um casamento, seu casamento está acabando, você precisa exercer domínio. Você precisa usar o poder e a autoridade do Senhor para reverter a situação. Talvez a sua família tenha uma situação que precisa ser resolvida
e aí você está o tempo todo lá tentando resolver com sua própria mão, você precisa usar a autoridade do Senhor, querido. Nós atuamos na obra de Deus com esse poder e com essa autoridade. Eu já fui um crente que atuei com o que eu tinha aprendido. Eu já fui um cristão que atuei muito, não, faz assim, e aí você vai só seguindo. Mas quando você entende que você pode atuar com o poder e a autoridade do Senhor, acabou. Um dos espíritos que mais me atormentava era o espírito da acusação. Agora, o dia que Jesus me mostrou que na hora que eu pedia perdão eu estava liberto, acabou para ele, querido. Acabou para ele, porque ele não tinha mais onde me acusar. O ministério, eu já falei para vocês que a gente tem que vigiar no ministério, porque o inimigo está todo o tempo tentando colocar uma mácula, e o ministério precisa ser imaculado. E às vezes, uma das coisas que o Senhor falou muito comigo também foi na empresa. Ano passado eu passei uma situação, e o Senhor me revelou. Querido, presta atenção nisso aqui. Eu estava numa situação na empresa, e eu falei, Senhor, tem algo que está errado, eu preciso que o Senhor me mostre. Eu não sei quem é, onde é que está errado. E eu comecei a orar a Deus. E antes, o que eu ia fazer? Eu ia ficar procurando as situações. Aí chegou um funcionário e pediu a conta. Aí eu peguei e falei assim, eu não posso perder ele agora, porque está no meio da temporada, vou ter que dar um aumento para ele de $1 ou $2 para poder segurar ele aqui. Na hora que eu pensei isso, porque a gente tende a pensar na situação terrena, aí o Espírito falou, mas você não orou? Aí eu falei, olha, eu orei. Acabou o problema, querido. Porque você usa a autoridade espiritual, você usa os poderes do Senhor, ao invés de você fazer com a sua própria mão. O que eu estava falando para você, o que evita você usar a autoridade espiritual? Eu vou ser rápido aqui, que eu já passei da minha hora, eu acho. Coisas que fazem você não usar a autoridade espiritual. Medo. Vou colocar aqui talvez 1 João 4. Eu vou anotar, você pode tirar foto, depois você... A timidez. E a última que eu quero colocar aqui é a falta de fé. Não, João 4, 1 João 4. Tem alguém aí? Deixa eu achar aqui 1 João. É lá no finalzinho da Bíblia. 16 ao 18. Está parecendo um 2, né, irmão? Você tem que orar para o seu irmão ir para a caligrafia dele melhorar, tá, irmão? Tá, não, agora os irmãos criticam. Deixa eu fazer direito, pera aí. Deu para entender agora aí, irmãos? Melhorou aí? Olha! Melhorou. Pode ler, irmã. Vou até perder. Tem 4. Ótimo. Do 16 ao 18. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor de Deus, unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é total... Aonde não há medo? No amor. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Amém. Tá aí, tá bom. Na realidade, o único versículo mais que eu queria usar é o 18, que fala que no amor não existe medo. Uma das coisas que faz com que as pessoas não usem o poder e a autoridade espiritual é medo. Verdade ou mentira? Verdade. Tem gente que pensa assim, se o diabo manifestar ali, eu vou correr.
Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quanto tempo você acha mais que, no desenvolver que a igreja está crescendo, as pessoas que expulsam demônio hoje vão conseguir suportar tantas situações? Ou você acha que Deus vai precisar levantar pessoas, homens e mulheres, destemidos, com poder, com autoridade, para exercer esse poder, essa autoridade dentro do ministério? Então, o que eu quero dizer para você é para você se preparar. Se você tem medo, o medo tem que ir embora. Não tem como justificar o medo na palavra de Deus. E muitas das vezes nós não usamos a autoridade e o poder que o Senhor nos deu. E eu me sinto envergonhado por isso, por causa do medo. E aí você confia mais na minha oração, na oração da irmã Priscila, na oração da pastora Gel, na oração do seu pastor. Nada de errado com as pessoas orarem por você. Por favor, entenda o que eu estou falando. Mas você precisa acordar e ter fé naquilo que você está orando. E acreditar naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Aquilo que o Senhor quer mover em você. Timidez. Eu poderia ler para vocês, mas eu coloquei Apocalipse 21, não vou ler por causa do tempo. Você pode só colocar aí. 21, 8. Pode ler. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E aí está falando que os tímidos não vão herdar o reino do céu. Mas a timidez aqui está mais no sentido de medrosos, de covardes. Às vezes eu acho a covardia deixar só a pastora Gel fazendo as coisas que ela faz, irmãos. Só para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Mas é porque, na realidade, nós precisamos entender que, às vezes, nós nos acovardamos diante de uma situação. E você precisa ter ousadia diante daquela situação. Você precisa se levantar sobre aquilo. Você não pode ficar 1 ano, ou 2 anos, 3 anos com aquele mesmo demônio te perturbando. Você precisa ser liberto. Você precisa que Deus age naquela situação, porque Deus é poderoso para fazer aquilo. E como eu falei para você, o terceiro motivo que às vezes a gente não exerce é por causa da falta de fé. O que é isso? Você sabe que você tem, mas você não tem fé que se você orar vai sair, vai acontecer. Só que Jesus em nenhum momento falou assim: Kênia, você orando, os espíritos vão embora, as pessoas vão ser curadas. Jesus falou isso? Não. Jesus falou o seguinte: em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Tem um segredo aqui, querido. Sabe o que Jesus mandou você fazer? Colocar a mão e orar. Ele não falou, coloca a mão, ora e cura. Está entendendo o que eu quero dizer? A cura e o que vai acontecer é responsabilidade do Senhor. E nisso eu aprendi o seguinte: se eu tiver a ousadia de fazer o ato, se eu tiver a coragem de colocar a mão e a fé que o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar. Porque muitas das vezes eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa intrepidez de entrar no santo do santo, essa intrepidez de fazer aquilo que o Senhor já disse para mim fazer. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte: o Senhor colocou poder e autoridade em você, e você pode orar, você pode repreender, e Deus vai fazer. Porque não é, Deus mandou você só colocar a mão. O grande problema é que às vezes eu oro por mim, em posição de mão. Vocês não me veem orando, então não deixa de saber, mas eu oro em posição de mão. De vez em quando na igreja, eu esqueço que eu estou na igreja, eu coloco a mão na minha cabeça. Porque a minha oração precisa ter poder sobre a minha vida. A minha oração precisa causar um efeito na minha vida. Então às vezes nós não fazemos isso, nós não exercemos. Por quê? Por causa do medo, por causa da timidez e por causa da falta de fé. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, eu estou terminando. Foi 2 Timóteo ou primeiro? Isso, capítulo 1.
Alguém está aí? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Deus. Deus não te deu esse espírito de temor. Quando você domina através do poder e da autoridade de Jesus, você domina com algo chamado equilíbrio. Você está dominando sobre a sua casa, você governa sobre a sua casa, mas você domina com equilíbrio. Você domina com sabedoria. As irmãs com... as irmãs estão olhando para mim agora. Os irmãos também olhou. Como mulher sábia. O marido domina, mas ele domina sabendo, sabe o que, André? Que ele é o cabeça da casa. Mas acima dele, existe alguém que é cabeça. E que porque ele está debaixo da autoridade de Cristo, ele exerce a autoridade que Cristo lhe concedeu. Na sua casa, na sua família. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que eu preciso dominar e dominar com equilíbrio. E eu termino a minha palavra falando para você do quarto ponto. O homem havia perdido a glória de Deus. O homem perdeu no jardim do Éden a glória de Deus, e eu vou ser bem rápido aqui. Mas o Senhor, Ele conquistou isso novamente. E uma das coisas que eu penso assim, e muito interessante, é que não tem quando nós sentimos a presença de Deus aqui no culto? Quem gosta? É bom demais, né? A presença de Deus no local. Mas você já parou para pensar que isso é só um appetizer? Isso é só uma degustação do que realmente vai ser? Alguém pode abrir para mim 1 Coríntios 15? Coríntios 15, a partir do 51. Esse aqui, na verdade, pode deixar que eu vou ler para vocês. Eu preciso entender que o homem perdeu a glória, entrou a natureza caída. Você sabe por que nós pecamos e nós erramos? Por causa da natureza caída, por causa da natureza terrena, por causa da falta de vigilância, por causa das coisas que a gente acaba fazendo. Mas isso que nós sentimos na casa de Deus é uma fagulha da glória de Deus, porque o Senhor, o segundo Adão, Ele veio resgatar aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden. E a palavra diz assim, em 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo, querido? Que é necessário, eu fico impressionado, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Você sabe por que é necessário? Porque lá em Adão nós nos tornamos corruptos. Existe uma corrupção em nós. Existe algo em nós que tende para o pecado. Existe algo em nós. Porque o que acontece foi assim, nós perdemos a comunhão com Deus, nós ficamos afastados da presença de Deus, nós perdemos o domínio por causa da queda de Adão. A glória de Deus se foi, porque Adão ele tinha 100% da glória, ele sentia a presença de Deus 100%. Ele tinha um convívio com Deus,
mas tudo isso aqui foi perdido lá no jardim, mas Jesus recuperou tudo isso na cruz do Calvário, e Ele concedeu para você. Agora deixa eu te dizer algo, é necessário que isso que é corruptível, Douglas, enquanto eu estiver nesse corpo corruptível, eventualmente eu vou errar, eventualmente eu vou pecar, eventualmente alguma coisa vai acontecer, porque ainda existe corruptibilidade em mim. Mas a Bíblia está dizendo que vai chegar um momento que aquilo que é corruptível vai se revestir de uma incorruptibilidade. Nós vamos ser tirados da pressa daqui, querido. E nesse dia, presta atenção nisso que eu estou te falando, talvez lá no céu, nós vamos bater um papo sobre essa mensagem, presta atenção. Naquele dia, irmã Kênia, isso aqui vai ser restaurado, ó. Naquele dia, a glória que Adão perdeu lá no jardim do Éden, o Senhor Ele recuperou na cruz do Calvário, mas nós ainda estamos sentindo uma fagulha da presença, mas naquele dia, nós vamos sentir a glória de Deus, a presença dEle, 100%, aliás, deixa eu te dizer, no corpo que você está hoje, você é quase que incapaz de sentir a presença de Deus totalmente, porque você seria fulminado, mas Deus nos dá os deslumbres da presença dEle. Nós vemos por enigmas, mas um dia ainda vamos ver eles face a face. Deus nos dá só o prazer, a sensação, o appetizer da presença e da glória dEle, mas a Bíblia diz que o dia que eu receber esse corpo incorruptível, o dia que aquilo que é corruptível, porque o Douglas é um corpo, está ainda na corrupção, o corpo ele é sujeito à corrupção, mas um dia esse corpo, porque é necessário que ele se revista de incorruptibilidade. Por isso que a caminhada da fé é uma caminhada que ela precisa ir até o final, irmão. Ela não pode parar no meio, ela não pode parar 75%. No filme de Paulo, ontem ele estava falando, olha, eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Aquele homem estava sendo conduzido para o local onde ele ia ser decapitado, ele falou assim, eu combati um bom combate. Porque na realidade o que acontece é o seguinte, quando esse corpo que é mortal se revestir de imortalidade, a morte já não vai existir mais, a distância de Deus já não vai existir mais, o domínio de todas as coisas será do nosso Deus e nós governaremos com Ele. E naquele dia, eu vou ter o prazer de sentir a glória de Deus 100% da mesma forma que Adão sentiu lá no jardim do Éden. O que eu estou falando para você é que vai chegar um dia, querido, que nós vamos sair dessa terra, vai chegar um dia que não vai ter mais sofrimento, vai chegar um dia que o Satanás não vai poder te tentar mais, vai chegar um dia que ele não vai tentar imputar a morte em você mais, porque aliás, o seu corpo que era mortal, ele já não pode mais morrer, aliás, agora ele é imortal, ele era corruptível, mas agora ele é incorruptível, porque o Senhor vai nos transformar, nós seremos transformados. Você sabe o que é a coisa que mais me dá prazer de servir ao Senhor? É saber que um dia eu vou sentir a glória dele 100%. É saber que um dia eu vou olhar para ele face a face. É saber que um dia não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, e todo o governo vai ser estabelecido, todo o reino do Senhor vai vir a nós, não vai ter como o inimigo mais imputar a morte, e naquele dia, aquilo que é mortal, vai se revestir de imortalidade, nós retornaremos ao projeto original, seremos eternos, não vai ter mais morte. Coloque-se de pé. Desculpe o tempo, eu acho que eu passei demais do tempo hoje. Mas, no meu espírito hoje, nós precisamos orar e nos arrepender de todos os momentos que nós deixamos de usar esse poder e essa autoridade. Tem tanta coisa na nossa vida que já poderia estar resolvido, já poderia estar solucionado. Nós precisamos pedir, Senhor, eu sei que vai ter um dia ainda que eu vou ter a glória completa, mas enquanto eu estou nesse corpo corruptível, enquanto eu ainda estou nesse plano terreno, enquanto eu ainda não cheguei na eternidade, me ajuda a usar a sua autoridade e o seu poder, me ensina a usar, me ensina. Eu queria convidar você para vir à frente, convidar a Priscila para me ajudar.
Existem áreas que o inimigo tenta destruir nas nossas vidas. E honestamente, às vezes nós deixamos. Mas o Senhor, Ele tem chamado você para um espírito de ousadia, de se levantar e falar: Senhor, eu não aceito isso aqui. O Senhor me deu poder e autoridade. Eu estou requerindo isso diante do Senhor. Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que existe uma posição, e isso é uma coisa particular de cada um de vocês. Existe uma posição que Deus está requerendo de você. E eu digo isso na autoridade do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor requereu de mim também. E você sabe que posição é essa. Só que você já podia estar lá. Você já podia estar nessa posição. E por que você não está? E o Senhor me levou a me arrepender. Falei: Senhor, eu quero me arrepender de todas as vezes que eu tinha disponível a sua autoridade. Eu tinha disponível o seu poder. Mas eu não utilizei. Eu usei armas terrenas. Eu procurei recursos terrenos. E eu negligenciei, presta atenção nisso aqui, aquilo que o Senhor me outorgou. Eu quero pedir a irmã Priscila para estar orando. Enquanto ela está orando, eu vou passar ungindo as pessoas. Senhor, meu Deus, nós nos arrependemos nessa noite, Senhor, de todas as vezes, Senhor, que nós não nos apossamos daquilo que já é nosso, Senhor. De todas as vezes que não usamos a fé que o Senhor já nos deu para conquistar a promessa, Senhor. De todas as vezes que olhamos para os gigantes na terra, Senhor, e não olhamos para a promessa e para a palavra liberada sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor, todas as vezes que confiamos mais nas pessoas do que no Teu Espírito Santo. Nós nos arrependemos, Senhor, todas as vezes que dependemos mais de pessoas do que dependemos da voz do Teu Espírito Santo. Nessa noite nos arrependemos porque o sacrifício foi feito. O domínio nos foi entregue, Senhor. A autoridade e o poder, o Senhor designou aos Teus discípulos, Pai. Aqueles que Te servem, Senhor. Senhor, nos arrependemos toda vez que esquecemos de Marcos 16, que diz: os sinais seguirão aos que crerem, Senhor. Os sinais nos seguem quando cremos em Ti, Senhor. Quando nos deleitamos em Ti. Então nos arrependemos todas as vezes que a nossa fé não foi suficiente, Senhor. Nessa noite nós nos arrependemos por não buscar mais da fé em Ti, Senhor. Do dom da fé que há no Senhor. Nós nos arrependemos de não usarmos o recurso que o Senhor nos deu, o Espírito Santo, o nome e o sangue de Jesus, Senhor. Nós nos arrependemos por nos acovardarmos diante dos desafios. Nós nos arrependemos nessa noite e reconhecemos, Senhor, que sim, o Seu nome tem todo o poder, que sim, o Seu sangue tem poder, que sim, o Espírito Santo é Deus, é poderoso e nos capacita, nos conduz, nos dá discernimento, nos orienta e está acima de qualquer ser humano nesta terra. Ele é quem nós devemos depender. Nós reconhecemos nessa noite, Senhor, que nós voltamos a nossa dependência para o Teu Espírito Santo. Nós voltamos hoje, nós nos arrependemos e nós tomamos uma postura, uma posição hoje, nesta noite. Se você quiser fazer essa oração comigo, se você sente que precisa fazer essa oração, eu sinto no meu espírito que nós precisamos fazer essa declaração hoje. Espírito Santo, hoje eu volto a depender 100%, totalmente de Ti. O Senhor é em primeiro lugar, depois os servos que o Senhor usa. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida.
Ó Espírito Santo, nós tomamos essa postura nessa noite, Senhor, de depender da Tua voz, Pai, e tudo aquilo que impede de ouvirmos a Tua voz, que nessa noite seja retirado em nome do Senhor Jesus. Tudo que nos impede a ter um relacionamento íntimo contigo, Senhor, todas as distrações hoje, nós mandamos embora, em nome de Jesus. Todo espírito que vem para distrair, para nós tirar da intimidade contigo, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque o que nós precisamos é de Ti, Espírito Santo. O que nós precisamos é de Ti, Espírito Santo. Então nós repreendemos todo o cansaço excessivo, seja repreendido em nome de Jesus. Tudo que vem atrapalhar a nossa intimidade com Teu Espírito Santo, nós repreendemos em nome de Jesus. E que os ouvidos hoje sejam abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, para discernir a voz do Espírito Santo, para você permitir no seu momento de oração ouvir a voz do Espírito Santo. Agora todo demônio que estava segurando os seus ouvidos, nós soltamos agora em nome de Jesus. E agora nós abençoamos a sua vida de oração, para que você venha ter intimidade com o Espírito Santo. Uma coisa que o Espírito Santo ministra é que nós precisamos dar tempo a Ele, precisamos dar tempo para Ele falar. Às vezes nós queremos já pronunciar, nós já queremos expulsar, nós já queremos declarar, mas o Espírito Santo está dizendo: me dá tempo. Me dá tempo para ministrar sobre você. Cantas. E é por isso que o momento de oração não é uma hora determinada. É um tempo suficiente para que o Espírito Santo possa ministrar sobre você, em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós entramos e nós já viemos com toda aquela impetuosidade espiritual, querendo já conquistar, e o Espírito Santo precisa ministrar, o Espírito Santo precisa mostrar alguma coisa, o Espírito Santo precisa consertar às vezes uma coisinha antes de ser feita alguma declaração, e nós não damos tempo ao Espírito Santo para ministrar, nós não damos tempo para o Espírito Santo. Quando nós expulsamos algo, nós não damos tempo para Ele nos encher, porque Ele arrancou algo, e Ele precisa encher algo para a casa não ficar vazia, porque se a casa estiver vazia, se aquele cômodo estiver vazio na sua alma, os demônios voltam. Que você hoje, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor Espírito Santo tem ministrado agora, venhamos dar tempo de qualidade para o Espírito Santo ministrar sobre as nossas vidas, que nós venhamos dar tempo para Ele ministrar ao nosso coração, ao nosso ouvido, para que nós venhamos criar essa dependência pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia. Antes de a gente encerrar, só faz assim com suas mãos. Eu queria que você repetisse após mim, mas conscientemente, não com a sua emoção, mas consciente. Senhor Deus, nessa noite, eu tomo posse do Teu poder e da Tua autoridade. Pai, em nome de Jesus, me ensina a usá-la nos momentos na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, me dá ousadia, intrepidez, coragem para poder orar pela minha própria vida, para crer na minha oração. Eu clamo nessa noite, realiza o Teu querer na minha vida, em nome de Jesus. Coloca sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.